Olá, na nossa meditação de hoje eu quero pensar com vocês numa história que está lá no livro de Lucas, no seu capítulo 8, e lerei apenas dois versículos, que são os versículos 38 e 39, e como sempre eu tenho feito, eu animo você a que leia com mais calma aí na sua casa todo o contexto anterior, começando aí pelo versículo número 26, aí você pode ler com mais tranquilidade e se situar, tá bom? Mas o versículo 38 e 39 é a conclusão de uma história que eu vou mencionar em seguida e que diz o seguinte: o homem de quem tinham saído os demônios rogou a Jesus que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. O que nós temos aqui, como eu disse há instantes, é o final de uma história, um final bastante feliz de uma história, que começa lá no versículo número 26, quando logo depois de Jesus ter acalmado a uma tempestade, ele se dirige à região de Decápolis, numa parte que era conhecida como a terra dos Gadarenos ou Gerasenos. E ele chega nesta região e ali se depara com um homem que estava no estado absolutamente deplorável. Ele estava possuído por muitos demônios, habitava nos desertos, era totalmente fora de si mesmo e havia se tornado um espetáculo para aquela cidade, para aqueles que ali viviam naquela região. E Jesus traz libertação para este homem. E eu, lendo esse texto, fico pensando no paralelo com a nossa situação muitas vezes. Possivelmente não de uma maneira tão dramática como a deste homem, mas guardadas as proporções, frequentemente passamos pela mesma experiência. Qual era a situação deste homem que aparece aqui nessa história? Como eu já disse, era uma situação onde ele não tinha nenhum controle sobre si. Ele não era possuidor da própria vontade, ele não conseguia realizar a sua própria vontade. Muito pelo contrário. Uma vez que ele estava possuído não por um, dois ou três demônios, mas por uma legião. Muitos demônios no seu interior. Isso fazia com que ele não tivesse domínio de si mesmo. Ele vivia para satisfazer aos caprichos, às vontades, aos desejos, aos impulsos, a tudo aquilo que tinha a ver com essa legião de demônios que nele habitava. Ele é um homem fora de si. A questão toda dele não é apenas externa, que também é uma situação muito triste. Não é? Você imagine habitar nos cemitérios, você imagine o tempo todo ter contato com a aridez do deserto, você não ter amigos, você se tornar o showzinho da cidade. Porque diz aqui o texto que à medida que as pessoas o prendiam com correntes, elas o faziam justamente para provar a força daquele homem possuído, o prendiam com cadeias, com grilhões, e ele as arrebentava todas. E isso é um circo, isso é um show. Eles não o têm como um amigo, eles o têm como um promotor do espetáculo, o doido da cidade, né? Como toda cidade tem o seu doidinho, já notou isso? Aquele para quem a gente pode apontar o dedo e dizer: este é um maluco, e parece que isso de alguma forma ameniza a nossa própria loucura. E para além desse fato exterior, esse estigma social que ele leva consigo, há todo o seu drama interior. Evidentemente, este homem não tem paz. Evidentemente, este homem não tem sossego na sua vida, é atormentado o tempo todo, sendo impelido por forças contrárias a ele. Ele não tem a mínima possibilidade de ser feliz por si só. E muito menos chance tem de encontrar essa felicidade nas pessoas à sua volta, que, como eu disse, vem nele apenas o elemento catalisador, quem sabe, das suas próprias loucuras e das suas culpas.
E ali está este homem numa situação bastante deplorável, que desde a perspectiva dos que ali habitavam seria assim para sempre. Mas Jesus sabia deste homem. E é bastante significativo como que para Jesus este homem não é apenas mais um número, ele não é apenas o doido da cidade que sempre vai ser assim, ele é alguém carente, necessitado de libertação. E Jesus Cristo veio para buscar e salvar o perdido aonde ele esteja. É importante mencionar que desde uma perspectiva religiosa, Jesus está afrontando os escrúpulos dos judeus, porque aquela é a região de Decápolis, era uma regiãozinha onde prevalecia uma cultura gentílica, uma cultura que não era dos judeus. E você vê, à medida que lê os evangelhos, como os judeus mais, entre aspas, religiosos, eram bastante escrupulosos na sua relação com o que não era judeu, o chamado gentio. Eles eram chamados até mesmo de cães, né? Tamanho desprezo que os judeus tinham por eles. Aquele orgulho de dizer, nós somos o povo escolhido, e o resto é resto. Mas para Jesus aquele homem não é um resto, não é um qualquer, um a mais. E é por isso que, conquanto a verdade seja dita durante seu ministério terreno, ele se concentra muito mais nos judeus, deixando para a igreja a responsabilidade de expandir os horizontes em seu nome. Mas apesar dessa ênfase dele, aqui você tem um interregno no seu modus operandi. E ele se dirige àquela terra considerada impura para os judeus. E a pergunta que nós podemos fazer é por que ele o faz? Por que é que ele vai para esta terra? Ele não vai ali para reunir multidões que já estavam à sua volta o tempo todo. Ele não vai ali pensando em, quem sabe, estabelecer um grande ministério. Nada disso. Ele vai até ali por causa de uma pessoa. Por causa de um homem que está precisando de libertação. Que não tem para onde correr. Que não tem nenhuma importância desde uma perspectiva social. Mas para Jesus, ele é importante. E Jesus vai, Jesus consegue diagnosticar rapidamente qual é a situação deste homem. Ele está possuído por uma legião de demônios. E esses demônios sabem quem Jesus é. Em relação ao ser humano, esses demônios eram muito poderosos. Eles eram assustadores, não é? Você vê que até hoje as pessoas não têm medo, pessoas de cultura, não têm medo às vezes de assombração, de forças desconhecidas, né, espirituais, que existem mesmo. E essas forças espirituais, essa legião, são muito mais fortes do que os homens que ali habitavam. A tal ponto que, já disse, ele possuindo aquele homem, essa legião fazia com que ele arrebentasse correntes. É uma força anormal. Então, muito poderosa em relação ao ser humano, mas insignificante diante do poder de Jesus. Porque Jesus é aquele que não apenas sabe da situação, de maneira precisa, cirúrgica, o que está acontecendo com aquele homem, mas ele tem o poder para libertá-lo. Não apenas dizer o que acontece, mas tem o poder de libertar aquele homem de uma vez por todas. E é por isso que aquelas forças resistem num primeiro momento, mas elas não podem, e elas dizem assim, sabendo que terão de sair do homem, diz assim, não nos mande para o abismo. E Jesus, numa concessão, permite que elas entrem numa manada de porcos que estava ali próxima e que se lança de um abismo no mar, causando grande prejuízo para os seus donos. Note o detalhe. Alguém sofreu prejuízo nessa história. Mas é bastante significativo que, desde um ponto de vista de Jesus, evidentemente a vida humana tem muito mais valor do que a possessão de quem quer que seja. Os porcos são de pessoas da região, dos que ali cuidavam deles.
Mas os porcos têm muito menos importância e menos valor, e o próprio direito ali de propriedade se relativizou diante da necessidade de libertação de um homem. É bom que se frise mais uma vez. Jesus vai ali para libertar um homem. E como não poderia deixar de ser, com a palavra de autorização de Jesus e com a sua autoridade, aqueles espíritos saem daquele homem e ele fica completamente livre. O seu interior finalmente tem a oportunidade de encontrar a paz que ele tanto almejava. Ele já não está mais em tormento. Você vai lendo a sequência do texto e os textos paralelos, e diz que Jesus agora o reencontra já lúcido, já está arrumado, né? Você sabe como um bom banho e uma arrumadinha já modifica todo o aspecto, mas muito mais do que a casca, muito mais do que o aspecto exterior, aquele homem finalmente encontrou libertação para a sua alma. E tendo encontrado essa libertação, aí entra no texto que nós lemos, é quando ele tem o desejo de fazer parte do grupo de Jesus, de estar ali, junto com os demais discípulos. E aquele que antes era o doido da cidade, agora se torna o missionário comissionado por Jesus. Vai e conta para os teus, conta para toda a vizinhança, conta para os teus conhecidos, para os amigos de outrora, que agora já não temem mais, não temerão se reaproximar de você. Conte tudo quanto Deus fez por você. Queridos, pense na minha e na sua situação. Quantas e quantas vezes nós também somos dominados por elementos dentro de nós que fazem com que nós percamos o controle, com que nos apavoremos, com que, claro, como eu disse, não estamos numa situação lastimável como a deste homem, mas guardadas as proporções, são forças externas a nós que muitas vezes acabam dominando o nosso coração, gerando apavoramento, ansiedade, angústia, tristeza, desejos que muitas vezes não podem ser satisfeitos, coisas que dominam a nossa alma. A gente não consegue ser dono da gente mesmo. Quem de nós nunca se arrependeu de algo que falou logo em seguida e fica pensando, por que eu falei? Né? Por que eu agi dessa forma? Eu não queria ter feito isso. Então, não é à toa que a Bíblia diz que uma característica do fruto do Espírito é o domínio próprio, porque nós frequentemente não temos domínio de nós mesmos. E a questão não é só mexer no verniz, isso tem a ver com a mudança no nosso interior, no nosso coração. Eu não sei quais são os monstros que de repente habitam na sua alma. E às vezes você nem se deu conta de que eles estão ali. Eles estão escondidos, mas eles volta e meia saem para te assombrar. Talvez uma lembrança do passado, talvez alguma culpa, talvez algum sentimento extremamente negativo, quem sabe coisas que são acionadas por determinados gatilhos. Eu não sei, eu sei que existem, todos nós temos muitas vezes monstros que habitam o nosso coração, a nossa alma, e nós não conseguimos nos libertar por nós mesmos. Agora mesmo, com toda essa situação, sempre temos nos referido a isso, né? Porque estamos passando por isso juntos. Quantas coisas têm dominado a nossa alma, gerado pavor, medo, insônia, ansiedade. Eu queria te dizer o seguinte, olha, o Senhor Jesus, que entrou naquele barquinho e foi para o outro lado, numa terra distante por causa de um homem, ele está perto de mim e de você, e ele se importa conosco. Nós não somos apenas mais um, nós somos pessoas importantes para Jesus, e ele veio para nos libertar. Ele veio para trazer paz ao nosso interior, e ele pode não apenas nos oferecer a salvação na eternidade, mas já no presente, onde nós ainda passamos por tormentos, por provas, por lutas, por dificuldades, podemos provar dessa libertação decorrente do amor de Jesus por nós.
E uma vez que isso tenha acontecido, olha, creia nisso, que o Senhor vai te libertar. Ponha isso nas mãos do Senhor Jesus, aquele que tem o poder para acalmar as tempestades, que teve o poder para expulsar aquela legião. Tem o poder para expurgar todas as coisas negativas dentro de você. E depois que isso tiver acontecido, você não se esqueça de compartilhar com os demais. Nós precisamos nos lembrar que o Evangelho ainda é boa nova. É boa notícia da salvação. A gente frequentemente é muito ágil para divulgar as más notícias, para nos deixarmos conduzir por um clima negativo e de falarmos apenas de coisas negativas. Eu queria te animar, não apenas se permitir ser liberto pelo Senhor, mas também dar testemunho para fortalecer a fé daqueles que estão ainda fragilizados, de que o Senhor é poderoso para salvar todos aqueles que invocam o seu nome. Que o Senhor possa nos libertar de todos os nossos fantasmas, de toda e qualquer coisa negativa que habita dentro de nós. E a gente venha experimentar essa paz de Deus, essa paz que Jesus prometeu a todos aqueles que o invocam. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.